Então a gente vai começar o nosso quarto dia. Para quem está chegando agora, a gente está fazendo o capítulo de Provérbios, livro de Provérbios. São 31 capítulos e a gente tem como objetivo fazer aqui um por dia. Então, hoje é o nosso quarto dia. Se você não escutou os outros, quiser escutar, a gente precisa de muita perseverança aí para manter. Caso você não consiga escutar de manhã, você pode escutar em algum outro horário. E antes da gente começar a leitura e a reflexão dos versículos, a gente vai orar, né? Então pode fechar os olhos para esse momento de oração, né? Obrigada, Senhor, por mais esse dia. Te agradecemos, Pai, por mais essa manhã, por estarmos aqui, acordadas, aprendendo um pouco mais com o Senhor, lendo a sua palavra, meditando sobre ela, entendendo e buscando aquilo que o Senhor quer ministrar no nosso coração de maneira profunda. Então, o Senhor tem nos chamado, né, diariamente. O Senhor nos chamou aqui com um propósito e aqui a gente está, né? Queremos consagrar esses primeiros minutos do nosso dia ao Senhor, para que a gente possa ser tocadas pela sua palavra, transformadas por ela. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê o entendimento necessário. Nós sabemos que a gente está lendo um livro de sabedoria, um livro que nos chama a ter isso, né? A buscar por isso. E queremos aprender, Senhor. A gente quer aprender, a gente quer colocar em prática essa sabedoria na nossa vida. Então, para que a gente possa ser referência, né, em tudo que a gente faz, nas nossas ações, com as pessoas à nossa volta. Queremos que essa sabedoria ela alcance todas as áreas da nossa vida, áreas profissionais, relacionamento, relacionamento com os nossos amigos, relacionamento com os nossos familiares, para quem é casado, com os maridos, mulheres. Então, Pai, em nome de Jesus, nos dê sabedoria para a gente aproveitar melhor os nossos dias, para que a nossa vida realmente valha a pena, né? Uma vida que reflita o Senhor, que a gente possa pregar o Evangelho. Então, nos ensine a estabelecer as prioridades corretas, né? Agir de maneira correta. Por isso que a gente está aqui, Senhor. Então, purifica as nossas mentes, o nosso coração. Nós somos gratas por ter esse acesso ao Senhor. Nos ensine, Pai, a desfrutar desse relacionamento com o Senhor, né? Essa liberdade que o Senhor conquistou para nós, essa alegria, amor que o Senhor derramou sobre nós e que isso possa guiar as nossas vidas, que a gente possa ser ensinada, transformada dia após dia, através desse relacionamento íntimo contigo. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Obrigada, então que o Espírito Santo ele conduza, né, a nossa leitura agora nesta manhã. Então vamos lá. Provérbios 4. Então a gente leu o primeiro e o segundo foi mais uma introdução. O terceiro já trouxe algumas instruções. E dentro desse livro de Provérbios, ele vai fazer blocos, às vezes, repetindo algumas coisas que a gente já leu para enfatizar, né? E isso é bom, porque às vezes a gente lê, passa despercebido. Então, esse capítulo 4, ele vai enfatizar algumas coisas que a gente já leu ao longo do 1, do 2 e do 3. Isso vai acontecer com uma certa frequência, né, no livro de Provérbios. Então, ele começa aqui no versículo 1. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que ofereço a vocês é bom. Por isso, não abandonem a minha instrução, né? Então, ele dá uma instrução de pai para filhos e nós somos os filhos. A gente conhece pouco ainda de tudo que a gente pode aprender. O nosso conhecimento ainda é muito pequeno, então a gente precisa ter um coração ensinável, né? Precisamos dessa sabedoria, precisamos estar dispostas a aceitá-la. No versículo 3 continua: pois eu também era um filho para o meu pai, pequeno e único diante da minha mãe. Aqui ele mostra um pai instruindo um filho. Deus está trazendo um exemplo, né, que nós temos que ouvir a Deus como um pai escuta um filho.
No versículo 4, então, ele me instruía e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça os meus mandamentos e viva, né? Então, a responsabilidade da gente aprender isso e passar esse conhecimento adiante para as próximas gerações, né? Passar isso para os nossos filhos, para os nossos netos, para que eles sigam esse ensinamento bíblico, não por medo de ir para o inferno, né? Não por, se você não fizer isso, você vai para o inferno, mas para que a gente possa seguir um princípio bíblico, né? Ou não por ser uma regra que tem que fazer, mas para que tenha esse conhecimento, essa sabedoria, né? A Bíblia, ela nos ensina muitas coisas e algumas coisas a gente tem que colocar em prática, às vezes a gente não sabe necessariamente o porquê, né? Às vezes alguma coisa que a gente entende que é o certo, mas no começo a gente não entende o porquê que a gente está fazendo aquilo, mas quando a gente tem uma atitude de obediência, a sabedoria, ela nos oferece a compreensão. Então, nós obedecemos e depois a gente entende. Quantas vezes, né, acontece na nossa vida algo que a gente não entende e que lá na frente você vai falar, nossa, é por isso que eu passei por aquelas coisas, né? Então, obedecer aos mandamentos e guardar no coração. Então, apegue-se às minhas palavras de todo o coração. Obedeça os meus mandamentos e viva. Então, quando a gente fala isso, significa que a gente entende quem é Jesus em nossas mentes e isso desce para o nosso coração como uma verdade. Então, o pecado também, por exemplo, a cobiça, quando, né, o que é a cobiça? Desejar o que o outro tem, começa nos olhos. Você olha aquilo e aí quando há desejo, isso desce para o nosso coração. E quando desce para o coração, o pecado já aconteceu. Então, a gente tem que tomar cuidado com o nosso coração. Então, a gente vem, né, sentir a gratidão do nosso coração, a gente vem ler, tem um entendimento e traz isso para o nosso coração. Versículo 5, procure obter sabedoria e entendimento. Não esqueça das minhas palavras e nem se afaste delas. Não abandone a sabedoria e ela a protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. Versículo 7, o princípio da sabedoria é adquira e use tudo o que você possui para adquirir entendimento, né? Então ele começa a ser insistente aqui, ó, o princípio da sabedoria, para a gente buscar sabedoria. Ele deixa claro, você tem que obter a sabedoria. Isso é o que você mais precisa, aquilo que o ser humano mais necessita no mundo é Jesus Cristo. Todo ser humano precisa reconhecer ele como Senhor, né? E nele está a sabedoria, somente nele que a gente pode obter essa sabedoria, né? E é ele que está disposto a nos ensinar. Então a salvação, ela vem pela graça, né? A gente sabe que Jesus fez por nós, nós cremos nisso, confessamos com a nossa boca, né? Crendo com o coração que nós somos salvos, salvos pela graça e não pelas obras, não é pelo que a gente faz, não é porque a gente está aqui todos os dias, 6 horas da manhã, que Deus nos salva, mas, né? Pelas obras, pela nossa fé. Então, como que a gente demonstra a nossa fé? Obtendo sabedoria. Obter sabedoria é uma das obras. Então, se você... então, a gente precisa tê-la, buscá-la, desejá-la. E isso que vai nos dar qualidade de vida, isso que não vai nos dar segurança, é isso que vai fazer com que a gente dê testemunho do Evangelho, é isso que vai fazer com que realmente a gente cumpra o nosso chamado. A gente falou, né, não sei se foi no anterior ou no outro, a respeito da busca pela sabedoria para entender qual que é o nosso propósito, né? Versículo 8, valorize-a e ela o exaltará, abrace-a e ela o honrará. Então aqui é uma promessa que as nossas atitudes que vão ser tomadas pela sabedoria, que nós vamos adquirir, vão trazer um benefício para a nossa vida, né? Diante das pessoas seremos honrados pelas pessoas por conta da sabedoria. Então, a gente só precisa entender que a gente não está fazendo essas coisas para sermos honrados pelas pessoas. Nós estamos fazendo as coisas para agradar a Deus. Mas uma consequência natural é ser honrado pelas pessoas, porque Deus, através da sabedoria e do seu cuidado, ele vai nos honrar. Ele vai nos fazer prosperar em diversas áreas, né? Na saúde, nos relacionamentos, na nossa profissão. E essa prosperidade
vai se refletir através do nosso testemunho. Versículo 9, ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e lhe presenteará com uma coroa de esplendor. Então a sabedoria, ela engloba tudo, né? E tem muita coisa relacionada à questão financeira mesmo, né? Ter um bom salário, administrar bem as finanças, ter recursos para realizar os desejos. Então ele fala, valorize-a e ela o exaltará, abrace-a e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a cabeça e lhe presenteará com uma coroa de esplendor. Então, muita gente pensa que esse desejo não é bíblico, por exemplo, o desejo de bens materiais, tá? Então, tudo que envolve bem material, tem muita gente que acha que não é um desejo bíblico. Mas a vontade de Deus para a nossa vida é que a gente tenha uma vida próspera. E uma vida próspera é a ausência da necessidade. Então, a sabedoria que Deus nos dá, inclusive bênçãos materiais, essa sabedoria é para a gente aprender a utilizar isso. Então, tá tudo bem, né? A gente querer ter uma casa confortável, a gente querer viajar, a gente querer ter recursos. E aí ter a sabedoria para ela nos auxiliar em como utilizar todos esses recursos para glorificar o nome dele. Ontem a gente falou, né? Para a gente honrar com tudo que a gente tem. Então, é sempre honrando e dando as premissas, né, como forma de doação para glorificar o nome dele. Então, muitas pessoas querem ficar ricas. A pergunta é, para que a gente quer ficar? A gente está apta para receber tudo isso? Né? Então, eu falo muito sobre isso na mentoria, sobre quando a gente aprende a respeitar o dinheiro, não gastar com as coisas que são supérfluas, desnecessárias, a gente precisa estar pronta para receber. É igual o pai e o filho. Imagina, você tem um filho de 13 anos e aí seu filho quer um carro. Você vai dar o carro para o seu filho? Não, porque você não está preparada, você tem 13 anos. Então, nós não recebemos o que não temos condições de receber ainda. Então, se você quer receber as promessas de Deus para sua vida, e eu me incluo nisso, às vezes eu falo, Deus, por que ainda eu não alcancei esse meu desejo? Eu já estou trabalhando há tanto tempo fazendo isso. É porque às vezes a gente não está preparada para receber. Então, obtenha a sabedoria, né? Que daí você vai saber o que fazer se receber essa prosperidade financeira, né, em abundância. Então, a gente precisa buscar essa sabedoria para que todos os nossos recursos também honrem a Deus, né? Para a gente não desperdiçar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Então, versículo 10, ouça meu filho e aceite o que digo e você terá vida longa. Ele falou sobre isso ontem, então ele está reforçando, né? Se a gente buscar essa proteção, prudência, isso vai nos proteger. Versículo 11, eu instruí pelo caminho da sabedoria, eu conduzi pelas veredas retas. Versículo 12, quando você andar, os seus passos não serão obstruídos. Quando correr, não tropeçará. Teremos aflições, teremos desafios, mas iremos transpor. Quando errarmos, teremos a possibilidade de errar e pedir perdão. Mas a sabedoria ela vai nos auxiliar para que a gente erre cada vez menos, né? A maioria dos obstáculos, eles vêm por algumas decisões erradas e às vezes por falta de sabedoria. Então, essa sabedoria vai nos ajudar a errar cada vez menos. Apegue-se às instruções, não as abandone. Guarde-a bem, pois ela é a sua vida. E ontem ele falava de guardar os versículos no nosso coração. Versículo 14. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande nos caminhos dos malfeitores. Então aqui é mais um alerta sobre para onde o erro pode nos levar. Versículo 15. Evite-os e fique longe deles, afaste-se e siga em frente. Versículo 16. Porque eles não dormem enquanto não fazem o mal, perdem o sono se não fizerem alguém tropeçar. Porque eles comem o pão da maldade e se embriagam com o vinho da violência. A gente sabe que a bebida ela vicia, né? A droga ela vicia. E aqui ele fala de um vício de fazer a maldade. Tem muitas pessoas que vivem o mal e se viciam nesse ato, né? As pessoas elas estão aprisionadas nesse mal. E muitas vezes a pessoa fez algum mal e a gente não perdoa ela, né? Então, às vezes a gente precisa liberar o perdão para essa pessoa, orar pela vida dela, para que ela se liberte deste vício, né? Então, fazer o mal também é algo que vicia essas pessoas. No versículo 18 diz, a vereda do justo
é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais, até ser o dia perfeito. Então, a nossa luz, aquilo que vamos transmitir, a sabedoria que será desenvolvida em nós, a maneira que as pessoas veem essa sabedoria em nós, ela vai crescendo, né? Gradualmente, como uma luz que começa a brilhar, né? Pequenininha. Então, ele fala aqui, ó, que brilhe cada vez mais, até ser dia perfeito. Então, é só a gente seguir, né? Perseverantes, ter essa constância na busca desse conhecimento por sabedoria, dia após dia estar refletindo essa luz de Cristo, né? Ser testemunha do seu evangelho. No versículo 19, mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Versículo 20, meu filho, escute o que eu digo a você, incline os ouvidos à minha palavra. Nunca se perca de vista, guarde-os no fundo do seu coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu corpo. Então, se a gente buscar entender essas palavras, né, a Bíblia fazer parte de nós, o Espírito Santo ele faz a gente lembrar da palavra em um momento que a gente precisa tomar uma decisão, e isso vai ser saúde para o nosso ser, né? Sempre a gente vai ter uma palavra de Deus para nos ajudar a enfrentar as dificuldades. Versículo 23, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele origina a vida. Afaste da sua boca palavras perversas, fique longe dos seus lábios e da maldade. Olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Considere a vereda que os seus pés tomam e seja firme em todos os seus caminhos. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Então a gente precisa guardar o nosso coração nele, né? Proteger ele. Deus atenderá aos desejos do nosso coração e temos que entender que o nosso coração é um coração enganoso. Então, por isso que a gente tem que ter um coração em Cristo, buscando a verdade. O nosso coração ele tem que estar alinhado com a vontade de Deus. E a gente precisa orar e pedir isso, né? E a gente finaliza aqui a leitura do nosso capítulo 4. Então, aqui ele veio reforçando tudo aquilo que a gente já leu, né? A gente proteger o nosso coração, da gente decorar os versículos, da gente deixar a nossa vontade alinhada com a dele, porque o nosso coração é enganoso. Então, Senhor, obrigada por este momento, né? Obrigada por estar nos instruindo, nos dando discernimento. Obrigada pela presença do Espírito Santo para nos ajudar a entender essa palavra. Que o Senhor continue, né, nos usando, que a gente possa cada dia mais aumentar essa nossa luz e transbordar isso a todas as pessoas à nossa volta. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. E agora a gente vai declarar, né, palavras positivas de prosperidade para o nosso dia. Respira fundo, suspira. Senhor, eu declaro que hoje o nosso dia vai ser abençoado. Que onde a gente colocar os nossos pés, os teus anjos vão estar nos guardando na entrada, na saída. Somos protegidas pela direita, pela esquerda. Tudo que sai da nossa boca vai produzir graça. Senhor, eu declaro que a nossa família ela é blindada, forte. Nós vivemos o que o Senhor preparou de mais maravilhoso para uma família. Os nossos filhos, eles são escondidos desse mundo. Nossos filhos, eles são guardados, fortes, saudáveis e felizes. Declaramos ousadia, coragem, sabedoria para tomar as decisões certas todos os dias. Discernimento para entender o que é de Deus e o que não é de Deus para a nossa vida. Declaramos que os nossos recursos são abundantes e abençoados e que nós somos um canal de bênção na vida de muitas pessoas. Nós usamos os nossos recursos para contribuir com os projetos de Deus nessa terra e declaramos que viveremos o melhor que Deus preparou para nós, suas filhas amadas. Amém, amém, amém. Esses dias têm sido um pouquinho mais longos, né? Então, depois que finalizar aqui, você pode fazer sua oração, né? No íntimo, agradecer, pedir perdão, orar pelo seu dia, né? Entregar a Deus seus desafios, para que Ele possa te direcionar. Então, nesses 31 dias, a gente vai ter ali essa leitura dos provérbios, é uma dinâmica um pouquinho diferente, mas que vai nos trazer muito conhecimento.
Então eu desejo que seu dia seja abençoado, sua segunda-feira, sua semana. Fique com Deus e nos vemos amanhã.